Primeiro, bom dia. Aquela velha pergunta, né, Ferreira? Onde encontrar uma motivação para a última rodada do campeonato? Sei que você é um cara experiente, mas o que mostrar nessa última rodada? Então, bom dia, Marquinhos. Motivação, cara, tem que existir sempre, principalmente quando se trata você está fazendo o que você gosta, e eu acho que tem que partir disso, né? Agora, falando no meu caso, para mim isso é uma final, cara. Para mim é uma final porque, como você sabe, eu não joguei muito, quero continuar aqui, então eu tenho que mostrar meu trabalho de campo. E eu vou entrar, ele pode ter certeza, como eu entro em todos os jogos que eu visto a camisa do Guarani, para mim é sempre guerra. E não vai ser diferente. Vou entrar para querer vencer o jogo, para mostrar meu trabalho, né? Que todos me conhecem, mas cada dia tem que provar, tem que matar um leão por dia, tem que estar provando o seu valor. E para mim não vai ser diferença. É uma oportunidade muito grande que eu vou ter. E como eu costumo sempre fazer o máximo possível para aproveitar minhas oportunidades. Ferreira, até em cima disso, você falou das poucas oportunidades. Por que você acha que você não jogou tanto, talvez, quanto imaginava? Claro que a dupla, o Felipe Maia e o Fabrício, acabou se consolidando durante o campeonato. É mais por isso também? Então, cara, cheguei depois, né? Passei por um período aí para até conseguir o condicionamento. E tem que respeitar, cara. Tem que respeitar, os caras estavam muito bem, né? Eu tenho ciência disso. E eu acho que nas partidas que eu joguei, apesar de ter perdido 2 partidas, mas eu dei meu máximo ali e sempre mostrando ali que eu podia estar também jogando entre os 11. Só que os caras estavam bem, eu não vou aqui dizer que eu tinha que jogar, não, os caras estavam bem, então eu tenho que respeitar e ir devagarzinho trabalhando, entendeu? Então, é isso aí, respeito. Eu te conheço particularmente muito bem, Ferreira, e sei dessa sua conduta, né, como profissional e com respeito aos companheiros. E também você, quando você chegou, você falou assim, ainda não estou bem fisicamente. Isso você foi adquirindo depois e aí teve que respeitar, né, a titularidade dos outros. Como você hoje, né, talvez esteja no ápice da condição física, talvez voltando realmente à sua condição técnica boa, que você entende como melhor, isso facilita para a sua permanência? Já houve uma conversa, ou pelo menos assim, uma tentativa de renovação para o ano que vem? Então, adquiri, sim, forma física para mim está boa, o que faltou mesmo foi uma sequência, mas como eu te falei, né, o jogador precisa de uma sequência para atingir seu nível máximo ali. Só que, como eu te falei, a respeito dos companheiros estavam bem, né? E então, esse é o jogo que eu tenho, que mais uma partida para jogar, para mostrar mais uma vez o meu valor. E sim, já conversei com o presidente, foi uma conversa bem positiva e agora eu estou aguardando, né? Estou aguardando, mas a minha vontade é de permanecer e, caso permanecendo, vai começar tudo do zero. Fazer pré-temporada, fazendo tudo, e aí me espera, né? Que aí eu vou lutar por uma vaga, e isso aí, se eu continuar, tudo sou eu. Só quem quer ganhar agora é eu, porque, né, quem permanecer e quem chegar vai ser atleta de qualidade, então só quem quer ganhar agora é isso. Fer, a gente acompanha o jogador em rede social e eu acompanho você no Twitter, e me chamou a atenção uma postagem, acho que foi depois do jogo do Paysandu, eu vou até ler textualmente aqui para não falar coisa errada, que você postou assim: será que eu sou muito chato em querer ganhar sempre? Será que minha vontade de vencer me faz exceder nas cobranças? Foi logo depois de um fatídico jogo onde a gente viu que muita gente se mostrou bastante desinteressada na partida. O Guarani, que tinha pouquíssimas chances de conseguir ainda o acesso, mas enterrou ali. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Você sentiu dentro do grupo de alguns jogadores, talvez, que faltou um pouco dessa vontade de querer vencer para deixar o Guarani numa situação mais confortável? Então, cara, eu falei isso não só pelo jogo, mas pelos treinamentos também, que eu sou chato pra caramba. Eu sou muito chato mesmo. Reclamo pra caramba, mas sempre por bem, né? Sempre positivo. E ali foi uma questão de desabafo. Eu posso falar assim pelo grupo, que a gente entrou ali naquela partida, você via no olho de cada um no vestiário ali que nossa vontade era de vencer o jogo, né? Mas infelizmente entramos dentro do campo, as coisas não aconteceram.
E eu falando por mim, eu posso falar por mim que, porra, da minha parte não faltou vontade, não faltou empenho, entendeu? Entrei ali, tomei uma pesada na cara, levei um esporro na cara depois, mas isso pra mim não tem problema. Como eu te falei, cara, quando eu tô ali dentro, ali, independente se é um jogo que tá valendo alguma coisa, não tá valendo nada, eu quero é ganhar, e pra mim entrou ali dentro é guerra. Então, eu levo as coisas dessa forma, mas eu tô falando por mim, entendeu? Agora, eu não sei como as outras pessoas pensam, mas que eu posso te afirmar que todo mundo entrou ali com vontade de ganhar o jogo. Aí quando entrou ali, começou o jogo, as coisas não aconteceram como a gente esperava. Eu acho que isso faz parte. Ali foi mais um desabafo mesmo. Ô Ferreira, a última rodada do campeonato, analisando assim a tabela, as equipes que estão ainda em condições, que estão buscando o acesso, aí fica para o Ferreira um sentimento de frustração por tudo que foi trabalhado e pela real condição que o Guarani teve também de conquistar? Marquinhos, vou ser bem sincero com você, time a gente tinha para subir, grupo, a gente tinha um grupo maravilhoso para subir, só que na minha visão, na hora que a gente precisava ali, faltou um pouco de maturidade, um poder de decisão maior para a gente poder alcançar o objetivo, o segundo objetivo da temporada que causou, que foi pela nossa campanha que deu isso. Mas eu também tenho que falar também que o ano foi muito positivo para o Guarani. Eu sempre costumo falar com o atleta aqui, de 2016 para cá, o Guarani cresceu. Se você vir aí, conseguiu acesso em 2016, ano passado lutou para não cair, se salvou na penúltima rodada e esse ano foi campeão, subiu, atingiu os 45 pontos, acho que não me engano, com 10 rodadas de antecedência. E depois criou essa expectativa, infelizmente faltou isso pra gente, mas a gente tem que dar ênfase ali. O ano foi muito bom, acho que o Guarani está no crescimento, eu acho que está no caminho certo e eu tenho certeza que o próximo ano vai ser melhor. E é isso, cara, vamos aprendendo com os erros e quem permanecer e quem chegar vai comprar a ideia que é de sempre estar fazendo melhor que pelo Guarani. Ô Ferreira, o Guarani tem alguns jogadores com contrato garantido para o ano que vem, o Ricardinho renovou, o Fabrício está perto, você falou aí de ter uma conversa com a diretoria também para permanecer. O caminho, na sua opinião, para o ano que vem, ter um ano, como você falou aí, de crescimento, um ano melhor, é manter uma parte considerável da base, tentar mudar pouco, tentar contratar pontualmente, porque você falou, apesar do final do ano ter sido um pouco frustrante pelo não acesso, mas se a gente pegar o saldo da temporada, é um saldo até melhor do que se esperava. O caminho é ter uma manutenção de base, mesmo para ano que vem, não começar apertado e ter que montar time em cima da hora? É sempre importante permanecer com a base, né, cara? Permanecer com a base, agregar para os meninos que com certeza irá subir sub-20 e contratar, cara, ali, às vezes pontualmente, ou jogadores que vai vir para somar, entendeu? Isso é importante, manter uma base para que possa já não começar do zero, porque começar do zero no Campeonato Paulista é sempre complicado, O Campeonato Paulista é muito difícil, mas eu acho que se manter uma base seria muito importante.